E aí? Amados de Deus e queridos irmãos, uma boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube e você que nos acompanha também através do Facebook. Uma boa noite para você, também para os seus familiares, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Estou aqui com a Tereza, estamos juntos para mais um culto doméstico, né, Tereza? Verdade. Boa noite, pessoal, a todos, em nome de Jesus. Muito bem. Nós queremos dizer para você que tem participado sempre do culto doméstico, das orações que temos realizado durante a semana, sempre estamos orando. Queremos agradecer a todos que têm participado e todos aqueles que têm colaborado, todos aqueles que têm colaborado com a comunidade cristã do Recomeço. Sabemos que quando você ajuda, você ajuda voluntariamente, de livre e espontânea vontade. E assim que deve ser. E assim que Deus quer que nós façamos. Então, Tereza, nós agradecemos a todos que têm entrado em contato conosco através do WhatsApp e também através do e-mail. É verdade. Muitas pessoas, né, têm entrado em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo e-mail, né? E muitas pessoas também querendo ajudar. E nós agradecemos de todo o nosso coração. Saiba que vocês estão em nossas orações. Tá certo. E pessoas que têm pedido também orações. Nós vamos fazer a oração. Eu recebi um áudio de um rapaz que está precisando muito de oração, porque ele foi ao médico e o médico disse para ele que ele tem um problema nos rins, um rapaz de 28 anos, e esse problema nos rins, os médicos falaram que não tem jeito, não tem cura. E do jeito que está, falaram para ele, olha, o seu rins vai durar aí uns 15 anos, no máximo. Então ele tem 28 anos, então assim, ficou muito abalado com isso, e nós estamos orando, e vamos continuar orando por todos. Então vamos iniciar esse culto doméstico de hoje, fazendo uma oração em favor de todas as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, que estão passando por alguma dificuldade na saúde, tá bom? Vamos falar com Deus. Vivendo balançou meu barco em alto mar, O medo me cercou e quis me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar,
ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Ó Senhor, Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Nós sabemos que não somos dignos e nem merecedores da Tua atenção. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é a âncora da nossa alma. Porque é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos fortalece. E a Tua palavra, ela diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus levou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós sabemos, meu Pai, sabemos que existem pessoas agora doentes, existem pessoas agora enfermas, existem pessoas agora que ouviram dos médicos que eles já não podem fazer absolutamente nada. Embora saibamos que os médicos são usados pelo Senhor, mas até para a medicina existe limite. Existe aquilo que os tratamentos, os remédios, os medicamentos não podem resolver. Por isso, meu Deus, eu peço agora ao Senhor, pela Tua compaixão e misericórdia, toca na vida desta pessoa, toca no corpo deste homem, desta mulher, deste jovem, toca, meu Deus, e arranque esta enfermidade. Porque o Senhor já levou lá na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já levou. E quantos milagres o Senhor operou no passado. Quando o Senhor caminhava por Jerusalém, Cafarnaum, o Senhor caminhava e ia curando os enfermos, libertando os oprimidos, porque nunca foi da Tua vontade, Senhor, e o Senhor nunca se alegrou no sofrimento de ninguém. Nem mesmo do perverso, o Senhor tem prazer na morte dele. Porque o Senhor é benigno, o Senhor é bom. Então, meu Pai, meu Senhor, somente a pessoa que está doente, que está com dores, que sabe o que realmente está vivendo, está enfrentando. Então, penetra com o Teu poder e cura, meu Senhor. Eu determino que, ao terminar esta oração, meu Deus, haja
alívio, haja cura. Sim, nós cremos nisso. Cremos na manifestação do teu poder. Mesmo que esta pessoa esteja em casa, assistindo a esse culto doméstico, porque para o Senhor não existe distância. Quantos o Senhor curou que não estavam ali naquele momento, mas quando, por exemplo, o servo do centurião, quando ele chegou em casa, o seu servo estava curado. Porque ele disse, manda só uma palavra e o meu servo, o meu rapaz ficará curado. Então uma palavra agora, Senhor. Uma palavra do Senhor é suficiente para curar o doente, o enfermo, para arrancar todas as inflamações, infecções, para arrancar todo o mal. Espírito Santo, nós entregamos todos nas tuas mãos e cremos que o Senhor já abençoou e por isso te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Olha, creia que Deus, ele agiu na sua vida e nós sempre aconselhamos as pessoas a fazerem o quê? A elas continuarem com os tratamentos médicos, com os medicamentos e, paralelo a isso, usar a fé. E quando a pessoa estiver curada, o médico vai diagnosticar a cura dela, né, Tereza? E vai dizer para ela, olha, você não precisa mais do remédio, você não precisa mais do medicamento. Agora, quem tem que falar isso é o médico que está acompanhando aquela pessoa. Ele sabe, né? O que aquela pessoa precisa. Uhum. Então, se ele está acompanhando ela, então é ele que tem que dar um resultado final. Ele que tem que falar, olha, pode parar o remédio, pode parar o tratamento, que não vai precisar mais. Exatamente. Então, é assim que deve ser feito. Então, não tenha receio de ir ao médico, de fazer o exame, não tenha receio de fazer isso, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre Hebreus, capítulo 6 e versículo 13 até o versículo 20. Nós temos feito aqui aos domingos, na comunidade cristã do Recomeço, aqui no Rio de Janeiro, domingo às 9h30 da manhã, nós temos realizado um estudo do livro de Hebreus. E aí hoje nós falamos sobre isso, e como foi assim um culto que Deus ele falou de maneira extraordinária, E abençoou, nós fomos alimentados. Então nós queríamos compartilhar com vocês também essa palavra que nós estudamos hoje, Hebreus capítulo 6, versículo 13 em diante. É sempre bom nós falarmos o seguinte, a Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas, né? O original das Escrituras, 3 idiomas, o grego, o hebraico e o aramaico.
Inclusive, esses idiomas, quando a Bíblia, quando as Escrituras, elas foram escritas, esses idiomas antigos, essas línguas antigas, já nem é mais o grego que se usa hoje. Já não é nem mais o aramaico, o hebraico, que se usa hoje. Então, para que a Bíblia chegasse até a cada um de nós, se fizeram traduções, várias traduções, para outros idiomas. E quando se fizeram as traduções, eles também dividiram a Bíblia em capítulos e versículos. Porque não era assim, era escrita direto, né? Não havia essa separação de capítulos e versículos. Então se dividiu em capítulos e versículos para quê? Para que nós pudéssemos encontrar com mais facilidade aquilo que estamos procurando. Como se fosse um endereço, né? Por exemplo, o endereço da comunidade cristã do Recomeço, aqui no Rio de Janeiro, é Rua Cariús 241. Então a pessoa tem um endereço. Então, para ficar mais fácil, os tradutores, né, dividiram. Imagina, eu fico imaginando quando não tinha, né? Uhum. Esses capítulos e versículos. Tinha que ler tudo. Uma confusão. Como é que eu ia pedir para você, ó, ler lá em Mateus? Tinha que ler Mateus tudo. Mas, quer dizer, tem os dois lados, né? Se por um lado ficava mais difícil para encontrar determinadas passagens, por outro lado era bom, porque, de uma certa forma, a pessoa tinha que ler tudo. Uhum. Então, ela entendia o contexto. O texto e o contexto. Exato. Né? É diferente de hoje. Às vezes a pessoa ela só se preocupa em ler um versículozinho. Exatamente. Né? E ela se baseia naquele versículo. E é aí que muitos líderes religiosos se aproveitam. Porque usam versículos isolados, sem estar no contexto, e a pessoa diz assim, não, ele leu na Bíblia, realmente ele leu, mas está fora do contexto. Né? Então, vamos lá. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 13. Por isso que, olha só, começa assim, mas pois o quê? Se nós não entendermos o que o escritor vem falando, esse pois aqui perde o sentido. Uhum. Né? Perde o sentido. Então, mas se nós entendermos o contexto, porque ele vem falando a respeito de coisas melhores pertencentes à salvação. Quer dizer, falando do tradicionalismo, do judaísmo. Então ele vai falar de coisas melhores que pertencem à salvação. E ele vai começar a falar de perseverança, de longanimidade. Por isso, se nós lermos os 2 versículos anteriores, nós já vamos entender o porquê desse pois aqui. O versículo 11 e o 12, que diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência, para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Aí ele vai dizer, pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, aí ele vai dar Abraão como exemplo, visto
que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então, ele fala para os hebreus, dizendo, olha, permaneçam firmes. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ele não tinha ninguém superior por quem jurar, então ele jurou por ele mesmo. Então aqui o escritor aos hebreus está dizendo o seguinte, olha, Deus não tinha ninguém superior a ele. Então Deus não podia chegar e dizer assim, eu juro pelos céus. Não, porque eu criei os céus. Eu juro pelos anjos. Não, eu sou superior aos anjos. Eu lembro que quando a gente era criança, mais jovem, né? Criança. Então tinha alguma discussão aí, falava assim, não, eu falei isso mesmo. Não, você não falou, você fez isso, eu não fiz. Aí, tá bom, eu juro. Eu juro, então jura pela sua mãe. Então eu juro pela minha mãe. Aí aquele juramento acabava ali com a discussão. Acabava com a discussão. Então, aqui Deus, ele está chamando a atenção para a palavra dele. Porque, antigamente, as pessoas davam muito valor à palavra de alguém. A palavra. Hoje, nem tanto. Você vê que hoje, as pessoas, para alugar uma casa, por exemplo, não adianta ela chegar lá e dizer assim, olha, eu vou alugar, eu queria alugar essa casa, que você aluga para mim, eu vou te pagar certinho. A pessoa, não, mas temos que ter um contrato. Você tem que dar um depósito. Você tem que dar um seguro-fiança. Um fiador. Alguém que, ou alguma garantia de que aquela pessoa ali vai cumprir com a palavra dela. Só a palavra não basta. Só a palavra não basta. Mas Deus aqui está dizendo o seguinte, quando eu chamei Abraão, a única coisa que eu fiz com Abraão foi usar a palavra. Porque quando Deus chamou Abraão, não tinha pastor. Não foi um pastor que falou com Abraão. Não houve um milagre. Não houve um sinal. Não foi um sonho. Não foi uma visão. Deus usou a palavra. Não teve que acontecer um milagre. Não, foi a palavra. Foi a palavra. Então Deus, e quando Abraão ouviu a palavra, ele creu. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. E Abraão saiu da Mesopotâmia, um lugar que naquela época era um lugar evoluído para aquela época, para ir para um lugar que ele nem conhecia, confiando apenas na palavra. Então... E nem sabia o que ele ia encontrar, né? Uhum. Ele largou tudo, família, tudo, para ir para um lugar que ele não conhecia, né? E que não sabia nada daquele lugar. Aí o versículo 14 diz, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, Abraão não tinha nem um filho. E o tempo foi passando. Né? Abraão, quando tinha 75 anos, foi chamado, fez 76, 77, 80, e nada. 90, nada. 95, nada. Porque a promessa só veio se cumprir na vida de Abraão quando ele atinge a idade de 100 anos. Ele espera 25 anos. E é claro que nesses 25 anos, Abraão passou por muitas situações. E talvez até momentos em que sentimentos, coisas que
talvez tivessem acontecido, ele vai vendo a sua mulher envelhecendo, menopausa, não pode mais engravidar, o seu corpo amortecido, ele também com homem já não pode mais ter filhos, mas havia uma promessa. E essa promessa, ela ia se renovando dentro de Abraão. A palavra de Deus ia se renovando dentro de Abraão. E aí o escritor diz, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então ele esperou com paciência. É o que nós esperamos. Nós esperamos a vinda do nosso Senhor. O arrebatamento da igreja. Às vezes a gente até ouve muitas pessoas falarem assim, mas desde a minha bisavó que a gente ouve falar que Jesus está voltando. E ele não voltou ainda. Então, muitas pessoas até vão desanimando. Vai desanimando, né? Mas é como Abraão aqui, ele esperou paciente. E isso que nós hoje, né, temos que fazer. Temos que esperar a vinda do nosso Senhor com paciência. E até o dia que nós vamos também partir desse mundo. Mas você não pode desistir da sua salvação. O que Jesus disse? Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele disse, passo os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então eu creio na salvação eterna. E nós temos que permanecer firmes com Jesus, com Cristo, e nos alimentarmos dessa palavra. Abraão não precisou de um milagre, para que esse milagre validasse a palavra de Deus, para que esse milagre validasse Deus. Deus não precisa de avalista. A palavra dele é suficiente. Existem pessoas que dizem assim, não, eu só creio em Deus se ele fizer isso. Se ele me curar, se ele me prosperar, se ele me der uma esposa. O Senhor tem que mostrar que o Senhor é Deus. Deus não precisa disso. A palavra dele já valida ele. Ele é Deus. Eu não posso tratar Deus como se Deus fosse uma pessoa que não vai cumprir a sua palavra. Ele diz, o versículo 14, é isso? Ou 15? 15, né? O versículo... E assim Deus, depois de esperar com paciência, quer dizer, assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior. E o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, segura e firme, a que penetra além do véu, a qual
a que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote, segundo, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é um texto que fala de vários assuntos. Nós poderíamos ficar aqui horas falando desse texto, porque poderíamos falar do sacerdócio de Melquisedeque, poderíamos falar do véu, né? Jesus entrou, poderíamos falar de vários assuntos, porque aqui nesse texto tem vários assuntos. Mas eu queria me focar na âncora da alma. Porque você sabe que todo barco ele precisa de uma âncora. O barco, quando ele chega no alto mar, por exemplo, então há uma âncora, que é um ferro pesado, um aço pesado, que se joga e ele prende lá no fundo do mar para que o barco não seja levado à deriva, para que o barco não saia de rumo e fique ali. E quando se quer que o barco siga o seu caminho, então... Tipo uma segurança. É uma segurança. Então ele fala aqui que a âncora da alma é a palavra de Deus. Ela é a nossa segurança. É a nossa segurança. É o que nos dá certeza, meu irmão, minha irmã, que um dia nós vamos encontrar a Cristo. Um dia nós vamos encontrá-lo. E mesmo que venham tempestades, ondas, deem com ímpeto contra o barco, se ele está ancorado, ele fica ali. Então, se você é uma pessoa que tem como âncora da sua alma a palavra de Deus, você não vai se deixar esmorecer. E veja, eu estou falando da palavra de Deus, eu não estou falando, e eu volto sempre a bater nessa tecla, eu não estou falando de denominação, eu estou falando da palavra de Deus, das sagradas escrituras. Eu estou falando de Cristo. Eu não estou falando de denominação A, B ou C. Tem muitas pessoas que dizem assim, o fulano saiu da igreja. Ele pode ter saído de uma denominação, mas ele não saiu da igreja de Cristo. Ele não abandonou a palavra. Ele continua ancorado. A sua âncora, a âncora da sua alma, continua sendo a palavra de Deus. Ele continua amando a Cristo. Ele continua preservando a sua salvação. Porque, Tereza, nós temos visto que as pessoas, elas devem amadurecer espiritualmente. E a pessoa amadurece espiritualmente quando ela tem a palavra de Deus como âncora da vida dela, da alma dela. Não é quando ela, por exemplo, eu estou com Deus porque eu recebi isso. Eu estou com Deus porque eu recebi aquilo. Não. O que me sustenta é a palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E a segurança dela, né? Por exemplo, a palavra de Deus é a nossa segurança. De que, às vezes, você está passando por uma situação difícil
e você não vê uma saída. Mas a palavra de Deus sempre dá uma saída para tudo na nossa vida. Até para a morte. Então, ela tem a segurança de que essa palavra vai se cumprir na vida dela, mais cedo ou mais tarde. Não importa o tempo. Mas um dia ela vai se cumprir. Porque Deus está no controle de tudo. É claro que existem muitas coisas que acontecem na nossa vida por causa de atitudes nossas, né? Mas você veja só o que nós lemos aqui no versículo 17. Olha só o que nós lemos no versículo 17. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Quer dizer, o propósito de Deus é imutável. Não muda. Jesus vai voltar, não tem jeito. Esse é o propósito de Deus, ninguém pode impedir. E se Jesus não voltar até o dia que nós partirmos desse mundo, um dia nós vamos partir desse mundo. Você vai ter que enfrentar a morte, meu irmão, minha irmã. Eu vou ter que enfrentar a morte. Meu irmão, minha irmã, todos nós. E qual é a sua esperança? Você vai deixar que uma denominação coloque em risco a sua salvação? Que um homem coloque em risco a sua salvação? O fato de você não ter recebido uma bênção coloque em risco a sua salvação? Não. Você não pode deixar que nada e nem ninguém desvie também o seu objetivo. O objetivo principal do Evangelho, da Palavra de Deus, que é a nossa salvação, que é a vida eterna. E eu gostaria, juntamente com a Tereza, de fazer um louvor e gostaria que você tivesse como âncora da sua alma a palavra de Deus. Se apegue à palavra, a mais ninguém. Se apegue à palavra. Porque é essa palavra que nos sustenta, que nos alimenta. E é ela que valida Deus na nossa vida, a palavra. O verbo se fez carne, quer dizer, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, se você puder, feche os seus olhos aí onde você está e a Tereza vai ministrar o louvor nesse momento, vai iniciar o louvor, a adoração. Senhor Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós entramos em Tua presença. Ó, meu Deus, e não existe coisa mais maravilhosa do que buscar o Senhor, do que depender de Ti, Senhor. Não dependemos do homem, não dependemos de uma circunstância, não dependemos, meu Pai, de igreja A, B, C, não. Dependemos de Ti, somente do Senhor, que tem falado conosco a hora que nós queremos, o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Sim. O Senhor fala com aqueles que Te buscam, com aqueles que Te desejam, que Te adoram em espírito e verdade, aqueles que Te buscam de todo o coração. Ó, meu Senhor,
Estamos aqui, meu Deus, para glorificar o teu nome, para exaltar a ti, tu que és Deus, tu que és soberano. Ó, meu Senhor, o que seria de nós sem o Senhor? Tu és o nosso tudo, tu és a nossa fortaleza. Ó, meu Senhor, venha nesta noite se fazer presente no nosso meio. Ó Deus, venha com teu Espírito passear no nosso meio. Deus, visita agora essas pessoas que estão juntamente conosco nesta transmissão. Visita esses lares, meu Senhor. Este homem que agora, neste momento, busca o Senhor de todo o coração. Neste momento, essa pessoa que fala, Senhor, eis-me aqui. Eu te desejo mais do que tudo. Salva minha alma. Oh, meu Pai, ouça a oração dessa pessoa. Ouça o clamor, meu Pai, do teu povo. Sim, meu Deus, da tua igreja, Senhor. Ó Pai querido e amado, seja o Senhor louvado, seja o Senhor glorificado, exaltado, porque nós estamos aqui para isso, Senhor, para te entoar louvores, para glorificar o teu nome, para exaltar a ti, porque o Senhor é digno de toda a nossa adoração, a ti todo louvor. Oh, meu Pai querido e amado, tu és maravilhoso, tu és glorioso, Senhor. Tu és o nosso Pai, tu és a fortaleza da nossa vida, meu Pai. Oh, meu Pai querido e amado, aleluia. Louvado, glorificado, exaltado seja o teu nome. A ti toda honra, a ti todo louvor, Senhor, sejam dados a ti. Ó, meu Senhor, como é bom termos a tua palavra como a âncora da nossa alma. Não precisamos depender de circunstâncias, depender de bênçãos para termos a certeza que o Senhor está conosco. Mas a tua palavra nos garante isso. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. É ela que nos alimenta, que nos sustenta. Oh, meu Senhor, receba a nossa adoração. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Te agradecemos por te conhecer, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque tu mudaste a nossa vida. O Senhor mudou o nosso lamento em gozo, em alegria. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem nos sustentado. Nós não temos poder econômico, nós não temos poder da mídia, nós não temos poder da política, mas nós temos a tua palavra, Senhor. E a tua palavra é infalível. A tua palavra
ela não pode falhar, porque é impossível que o Senhor minta. E o Senhor mantém firme o teu propósito. Por isso te adoramos, Senhor, e te louvamos. Sozinho eu vivi e perdido em meu caminho, procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando em mim só havia amargura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que eu te amo, Senhor. Mudaste a minha vida e o meu coração. E uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo. E é por isso que eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que eu te adorarei. Mudaste a minha vida e o meu coração, e uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo, e é por isso que eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Meu irmão e minha irmã, se você puder agora, abraça o seu familiar, ou dê a mão o seu familiar. Ó Deus, que todas as famílias sejam agora envolvidas pela tua presença, que haja paz dentro deste lar, que haja harmonia dentro desta casa. Te agradeço, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha esposa, pelo meu filho, pela minha mãe, pelas minhas irmãs, tios, primos. Te agradeço, Senhor, pelos amigos. Te agradeço pelos irmãos da fé, por aqueles, Senhor, que fazem parte já da nossa família espiritual.
Te agradeço por todos. Oh, meu Pai, como é bom te adorar, sentir a tua presença. Tu és maravilhoso. Mudaste o meu pranto, meu lamento mudou. Todos os meus sonhos tornaram-se realidade. Tu me olhaste com olhar de amor e ternura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. E é por isso que eu te adorarei. Mudaste a minha vida e o meu coração. E uma nova criatura eu sou. Por isso, Senhor, eu te louvo. E é por isso que eu te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Senhor, te agradeço pela vida dessas pessoas que nos acompanham, que participam deste culto doméstico através do YouTube, através do Facebook. Meu Deus, que essas pessoas sejam alimentadas, fortalecidas. Mostra para elas, Senhor, que o Senhor não é Deus apenas de perto, mas de longe também. Que o Senhor não está restrito a uma placa de uma denominação. O Senhor não está restrito a 4 paredes. Não. O Senhor está em todos os lugares. E aonde esta pessoa está agora, ela pode sentir o teu bom perfume, a tua paz, a harmonia, a alegria, o entendimento. Oh, meu Senhor, eu te louvo e te agradeço. Te louvo e te agradeço, porque sabemos que não estamos sozinhos, que a tua palavra não está algemada, mas que o Senhor vela sobre ela para que ela se cumpra. Por isso te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Olha, eu tenho certeza que Deus lhe fortaleceu. Você que está aí com a sua esposa, sua namorada, né? Seu filho, sua filha. Dá um abraço aí no seu familiar, um beijo aí na sua amada, no seu amado, né? E eu tenho certeza que Deus, Ele está aí em você. E olha, Ele está no barco. E não tem jeito.
o propósito de Deus vai ser concluído, vai ser mantido, porque é o que está escrito na palavra de Deus. Ele mantém firme o propósito dele. E o propósito de Deus é que você seja salvo, e você tenha a sua salvação. Estamos chegando ao final, né, Tereza? De mais um culto doméstico. Mandar um abraço aí para todos que estão nos acompanhando através do YouTube. E você que está acompanhando pelo Facebook, o Lucas está ali vendo ali. Tem gente da França. Da França. De Portugal. Portugal. Curitiba. Curitiba. Vamos ver mais da onde. Tem muito comentário. Né? Então, quando eu sair daqui... vai ter muita coisa para fazer. Eu vou para lá e vou começar a responder vocês. Tá bom? Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Deve ter de Brasília também, Ceará. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a todos. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Piauí, né? Mandar... Caxias do Sul, São José dos Pinhais, Paraná. E antes de terminar, que já nos acompanham, né? Já acompanham, já estão acompanhando. Bota aí também, para depois, se você quiser, quantas pessoas assistem o culto doméstico com você. Ó, diz assim, ó, eu aqui mais 2, eu mais 1, tal, né? Pastor Sebastião. Reino Unido, né? São Paulo. O vento balançou meu barco em alto mar. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi. Ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, e ele me socorrerá. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Uma boa noite, um forte abraço. Vamos em frente.